Aquário que cabe em qualquer canto da tua casa e não vai bomba, filtro, essas coisas no aquário. Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e nesse vídeo eu vou montar esse aquário aqui, que na verdade esse aquário ia ser jogado fora, ele tá bem riscado e tal. Vocês verem que tá uma luz tom de azul aqui, porque eu tô usando a luminária da Aquanano, uma barra branca, uma azul. E assim, como eu falei para vocês, esse aquário ia ser jogado fora e eu vou tentar montar alguma coisa aqui nele, sem usar filtro, sem usar bomba, ok? Então vai ser um aquário autociclante, digamos assim. Ele vai ciclar com as próprias plantas que vão estar nele e aqui dentro vai ter peixes que não vão precisar de oxigenação forte no aquário, ou seja, não vai precisar de bomba no aquário para estar oxigenando essa água. E a qualidade da água vai ser mantida, como vai estar sem filtro, a qualidade da água vai estar sendo mantida pelas plantas. Então as plantas vão consumir amônia, nitrito, ou melhor, ela não consome amônia e nitrito, ela consome matéria orgânica. Mas todos sabem, né, que a matéria orgânica em excesso que causa amônia e nitrito. Então, como as plantas vão estar consumindo a matéria orgânica que vai estar sendo gerada no aquário, automaticamente vai estar reduzindo aí a chance de aumentar amônia e nitrito. Então esse aquário vai ser um aquário plantado, eu vou colocar plantas aqui nele, eu vou colocar mais substrato, então hoje nesse aquário aqui tem um pouco de terracota e de areia de duna, então vai ter mais areia de duna nesse aquário aqui. Aí eu vou estar colocando plantas que vão crescer naturalmente, sem precisar de bomba, filtro e também sem precisar de uma iluminação forte. A única luminária que eu vou estar usando aqui é essa aqui, duas barras de LED da Aquanano, uma branca e uma azul. Ou outra opção que eu teria para colocar aqui também, para essas plantas desenvolverem legal, seria um refletor branco de 20 watts. Então poderia colocar um refletor aqui em cima, branco de 20 watts, que iria ser uma luz forte para as plantas se desenvolverem bem. Mas vamos dar continuidade aqui, né? Já se inscreve no canal, clica no sino para receber notificações sempre que eu publicar um novo vídeo. Lembrando, os itens que eu uso no aquário, itens, produtos, questão de fertilização e tal do aquário, eu vou deixar links na descrição desse vídeo. Então vai estar links das luminárias, vai estar links também dos fertilizantes que eu vou usar nesse aquário, porque apesar de eu não estar utilizando bomba e filtro no aquário, eu vou colocar fertilizante bem lá de vez em quando, mas eu vou colocar para ajudar no desenvolvimento das plantas. Porque a matéria orgânica que for gerada aqui, talvez não seja suficiente para as plantas desenvolverem bem. Então eu coloco também um pouco de fertilização. Não vou usar CO2, eu uso CO2 em outros aquários, mas nesse eu não vou usar CO2. Preciso limpar bem o vidro aqui, né? Mas isso eu vou fazendo durante o vídeo. Então, se inscreve no canal, clica no sino para receber notificações sempre que eu publicar um novo vídeo. Aproveita, deixa o teu like e comenta aqui abaixo também o que você está achando do canal. Comenta o que você está achando desse vídeo e comenta se você já teve um aquário autociclante, um aquário que não precisa de bomba, filtro e tal no aquário, ok? A minha ideia é não fazer TPA nesse aquário, mas vamos ver se vai ser necessário ou não. Então, segue o vídeo até o final. Pessoal, dando continuidade então no vídeo, agora eu coloquei aqui o celular em um suporte, né? Para eu conseguir estar gravando enquanto eu vou mexendo aqui, montando o aquário. Deixa eu tentar melhorar o ângulo dele aqui. Acho que é assim. Isso, assim vai dar para ver bem. E cabe em qualquer canto, pessoal. Veja que ele está embaixo de um móvel aqui, esse aquário. Dá para fazer em aquário menor também, sem problema. Esse aquário aqui ele tem, se não me engano, 50 de comprimento por 30 de largura e 40 de altura. Se não me engano, são essas as medidas. Mas dá para fazer em aquário menor também. Você só vai reduzir a quantidade de substrato, por exemplo, que você vai estar utilizando. Então agora, pessoal, eu já tenho aqui um bom tanto, né, de terracota com areia. Não precisa ser terracota. É porque já estava aqui, como eu falei, esse aquário é um aquário que ia ser jogado. Então, para eu não jogar ele fora, eu acabei optando por... Deixa eu colocar aqui que está vazando essa areia. Eu acabei optando por montar aqui um sisteminha nele. Então, vou fazer isso agora aqui. Deixa eu abrir esse pacote aqui de areia de duna. Essa areia é muito barata, não sei se tem para comprar aí pela internet. Não sei se tem no Mercado Livre. Eu vou garimpar. Se eu achar, eu vou postar o link para vocês aí. Beleza? Essa aqui eu comprei de fornecedor. Eu vou colocar toda essa areia aqui, pessoal. Já que já abri esse pacote mesmo aqui, eu vou colocar toda essa areia. Pronto, agora tem uma boa quantidade de areia de duna também. Uma areia bem clarinha, olha. Dá um destaque legal no aquário.
E essa quantidade que tem de areia aqui é suficiente para que as plantas consigam enraizar bem. Então aqui, por exemplo, olha, 2 dedos de areia, aqui também 2 dedos. Aqui também tem um pouquinho mais de 2 dedos de areia aqui na frente. Aqui na lateral, deixa eu ver. 3, 4 dedos de areia na lateral. Então dá mais de 5 centímetros lá naquela lateral. Aqui uns 3 centímetros. Uma quantidade bem tranquila de areia aí. Deixa eu tentar trazer o celular um pouco mais perto para vocês verem. Deixa eu baixar um pouco aqui. Talvez fique melhor para estar mostrando para vocês aí. Acabei de quebrar uma manivela aqui do suporte. Bom, tem problema. Deixa eu arrumar aqui novamente. Aí. Talvez aqui fique legal para vocês verem melhor aí como que vai estar sendo a montagem desse aquário. Agora eu vou pegar uma rocha. É 1, 2, 3, não sei. Eu vou lá pegar as rochas que eu tenho aqui sobrando para estar montando aqui. Então, vou fazer isso agora e eu já volto, galera. Pessoal, voltei aqui já. E agora, galera, eu peguei algumas rochas. Peguei essa Silverstone. Essa rocha que tem para vender aí no Mercado Livre. Eu vou deixar o link para vocês aí. Vou garimpar o melhor preço. E peguei algumas rochas que eu achei, encontrei ali fora. Aqui em casa, no par de fora ali. Então eu vou colocar essas rochas também. Deixa eu só ver bem onde vai ser a disposição delas. Talvez essa aqui. Essa aqui. É legal, tipo, você enterrar um pouco a rocha. Para dar uma percepção, digamos assim, que ela tá há mais tempo aí já. Que não foi colocado agora, né? Que já tá há mais tempo. Esse aqui é um processo que é um pouquinho demorado, galera. Essa questão das rochas, para você conseguir achar qual maneira que você vai deixar ela, porque normalmente a gente vai mudando até acertar um jeito que a gente acha legal aí. Eu acho que eu vou deixar assim, olha. Vou deixar assim e do outro lado ali eu vou colocar uma raiz. E a raiz que eu vou estar colocando, pessoal, é essa aqui, ó, do Oceantec. Raiz importada, né? Essa aqui é da Oceantec, que vende. E eu vou estar colocando ali. Se eu não me engano é Oceantec, pode ser que eu esteja enganado. Mas é uma raiz bem bonita também. E eu vou estar colocando aqui. Como essa raiz aqui eu nunca coloquei ela na água, pelo menos não que eu lembre, então provavelmente ela não vai estar afundando. Então eu vou precisar arrumar uma maneira de estar fixando ela aqui. Deixa eu colocar ela aqui e eu vou pensar numa maneira agora de como eu vou fixar essa raiz. Talvez com as rochas fique legal para estar fixando essa raiz. Eu vou tentar fazer isso agora. Pelo menos até ela afundar bem, né? Aí depois, mais pra frente, pode ser que eu mude um pouco o layout. Mas até ela não boiar mais, né? Eu vou precisar talvez fixar ela com as rochas mesmo. Mas olha, é uma raiz bem bonita, pessoal. Olha como que ficou legal. As duas rochas lá, as rochas comuns, né? A Silverstone ali e essa raiz aqui, olha. Destaque bem legal. Eu vou fazer o seguinte, galera. Agora, antes de começar a plantar, eu já vou encher um pouco esse aquário aqui para depois começar a colocar as plantas. Pessoal, e agora? Eu peguei a água que eu tinha lá no reservatório, né? Que é uma água que é a parte do descarte da água de reversa osmose. Então, eu filtro a água para o aquário marinho. E para quem tem filtro de reversa osmose, sabe que um pouco da água que sai por uma das mangueiras, no caso, é a água de descarte. Então, assim como tem a água boa que vai para o aquário marinho, tem a água de descarte. Essa água de descarte eu uso nos aquários de água doce. Porque ela é uma água de descarte que pro marinho não é eficaz estar colocando. Mas no aquário de água doce, dá para colocar tranquilo essa água, que é uma água, ela é de descarte que fala, porque ela vem com bastante nutriente. Metais e tal. Então por isso que não é viável colocar no marinho. Mas no de água doce, alguns, né? Não são todos os aquários, mas a maioria dos aquários de água doce,
dá para colocar essa água tranquilamente. Eu coloco e nunca tive problema. Ó, tô jogando a água bem em cima da rocha para não mexer muito na areia ali. Se eu jogasse água direto na areia, ia mexer demais. Deixa eu trazer um pouco para cá. E daqui a pouco eu já vou colocar as plantas aqui. Então segue o vídeo até o final para você ver como que vai ficar esse aquário aí. Depois no final também. Eu já continuo, vou pegar mais água lá. Pessoal, veja a qualidade dessa areia. Veja que não está nem um pouco turva a água. Está bem tranquilo, não turvou nada a água, a areia. Galera, e tá aqui já. Então o início do aquário já está feito. Pode só colocar as plantas, né? Olha, essa água vem zerada de cloro, cloramina, vem zerada. Então não tem por que eu me preocupar em colocar anticloro aqui. Eu vou colocar um pouco de acelerador biológico para tá começando a ter uma biologia já, mas não vou fazer isso já. Vou esperar mais um pouco, porque eu quero colocar algumas plantas aqui já e daí eu coloco o acelerador biológico. Beleza? Então, vamos continuar aí. Pessoal, mudei de ideia aqui, não vou colocar planta aí já vou colocar o acelerador biológico. Vou estar utilizando esse aqui, olha, que é o Biozin N1 Upgrade. Vou usar esse acelerador biológico, ele é 5 ml para cada 100 litros, de 5 a 10 ml para cada 100 litros. Eu vou usar aqui, pessoal, uma tampinha nesse aquário. É muito mais do que necessário, mas colocar mais não tem problema, olha. Pronto, já coloquei o acelerador biológico, então já injetei milhões de bactérias benéficas nesse aquário. E agora, o próximo passo, pessoal, como eu já coloquei o acelerador biológico, já tem biologia, é fazer uma aclimatação aqui e já colocar os peixes. Sim, concordo que muitas vezes é bom você esperar, né? Ciclar o aquário para depois colocar os peixes, mas como eu coloquei uma quantidade bem grande de acelerador biológico, então tem muita biologia aqui. E não tem matéria orgânica nesse aquário aqui ainda, ou seja, é muito difícil subir amônia e nitrito aqui. Então eu vou colocar 1 ou 2 peixes por enquanto e devagar vou colocando mais peixes. E também questão de colocar as... Só tirar essa tinta aqui. Questão de colocar as plantas, logo eu já começo a colocar plantas também. Então eu vou colocar os peixes agora, mostrar a aclimatação para vocês. Pessoal, e os peixes eu vou pegar desse aquário aqui, galera. Então, não sei quais que eu vou pegar ainda. Fica no vídeo aí, você já vai descobrir também quais peixes que eu vou pegar aqui. Vai descobrir junto comigo, na verdade, porque eu não sei ainda quais que eu vou pegar aqui. Vamos aguardar aí, eu tô arrumando aqui só o suporte para dar altura para vocês conseguirem ver bem aí também, né? Beleza. Como eu falei, não sei ainda quais peixes que eu vou pegar, porque eu preciso escolher bem para pegar peixes que sobrevivam a uma água sem oxigenação, né? Eu não vou colocar bombinha e filtro lá. Vou pegar aqui um baldinho aqui, esse aqui é de sorvete, de 3 litros. Vou pegar um pouquinho da água aqui, olha. Peguei um pouquinho da água do aquário. Beleza? E agora, deixa eu deixar um pouco mais distante para vocês verem bem. Ok, pessoal, tá dando para ver agora os dois aquários, né? Tanto o plantado quanto o marinho. Vou tentar arrumar melhor aqui. Aí, beleza. Agora eu vou pegar alguns peixes daqui, 1 ou 2 por enquanto, para fazer aclimatação e colocar lá no outro aquário. Então eu acredito que eu vou pegar a Levis Gup, porque Gup é um peixe bem bom para estar colocando em aquário assim, porque ele resiste bem à água sem oxigenação, né? Desde que tenha alguma coisa oxigenando a água. E aí eu estou talvez me contradizendo. Quando eu disse água sem oxigenação, é sem oxigenação de bombinha, ou seja, sem oxigenação forte. Mas alguma coisa oxigenando a água. O que pode ser? A planta. A planta oxigena a água. Então, agora eu vou colocar só os peixes sem a planta lá, mas daqui a pouco eu vou estar pegando algumas plantas para colocar lá também. Só que eu preciso também escolher bem as plantas que eu vou estar colocando, porque tem que ser plantas que não vão sofrer com iluminação baixa. Então, preciso escolher plantas que vão desenvolver bem lá, né? Então aqui, pessoal, já peguei 2 Gups, 2 Libis, que estão aqui. Já mostro para vocês melhor eles. E vou mostrar também a aclimatação, como que é feita. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu arrumar o suporte novamente, para vocês verem bem aí.
Tô arrumando o suporte aqui, galera, por isso que tá mexendo bastante aí. Dá uma olhada no jumbão ali, pessoal, como que tá. Tá top também. Aí, beleza. Vamos voltar aqui pro aquário, então. Esse aqui que é o aquário, né? Deixa eu abaixar um pouco. Aí. Show de bola. Tá aqui os peixes, então. Para fazer a aclimatação é bem simples. Eu vou pegar um pouquinho da água daqui e colocar nesse baldinho, mas é bem pouquinho mesmo. Vou pegar um outro potinho só para fazer isso. Bem pouquinha coisa, eu vou colocando, pessoal. Coloquei um pouquinho aqui. Agora eu aguardo um pouquinho, tipo 10 minutos, coloco mais um pouquinho d'água aqui, vou jogando a água que está aqui, vou jogando fora. No final das contas eu vou deixar quase que toda a água que vai estar aqui vai ser desse aquário. Então eu vou fazer isso agora. Ó, vou tirar um pouco d'água daqui, jogo essa água aqui, eu posso jogar essa água fora ou posso colocar aqui, olha. Vou colocar nesse aquário. Por que eu não vou jogar fora? Porque eu acabei de tirar do outro aquário. Eu não estou trazendo de uma loja essa água aqui. Eu acabei de tirar do meu aquário ali. Então, eu sei que é uma água de extrema qualidade. Quando eu falo que eu não estou trazendo uma loja, eu não quis dizer que a água da loja, dos lojistas, não é de qualidade. Eu quis dizer que quando você sai da tua casa, vai numa loja, compra um peixe, o tempo que você vai levar para tirar o peixe lá do aquário e trazer para tua casa, é um tempo que talvez o peixe comece a sujar bastante a água ali. Ele vai começar a soltar sujeira, né? Ele vai começar a defecar e tal. E com isso, ele vai talvez começar a subir amônia. Então é muito importante que o que você vai fazer, quando você tira a água do teu aquário para trazer para tua casa, ou melhor, da água da peixe da loja para trazer para tua casa, é fazer essa aclimatação e a água que você vai estar utilizando, a água que vê os peixes, você vai tirar ela totalmente daqui. Chega um momento que está só a água do teu aquário na parte da aclimatação. Eu vou continuar fazendo isso aqui, eu já volto. Deixa eu pausar e já volto. Pronto, pessoal, voltei. Então aqui agora só vou pegar os peixes, né? Já estão bem aclimatados. Vou pegar os dois. Essa gup fêmea, tá aqui, olha. Vou colocar ela aqui. E um gup macho, que tá aqui. Algum outro peixe mordeu a nadadeira dele, então até é bom tá tirando ele de lá, olha. Pode ver que tá o ruído da nadadeira dele foi mordida. Então foi até bom eu tirar ele de lá. E agora, pessoal, o próximo passo é plantar nesse aquário. Porém, eu não vou fazer o plantio já. Eu vou esperar algumas horas para estar começando a fazer o plantio aqui. E daí eu gravo o vídeo e provavelmente para vocês vai ser uns 2 dias depois desse atual. 2, 3 dias depois. Mas é porque eu gravo, tem todo o processo do meu irmão editar e tudo mais. Postar no YouTube. Então ele demora um tempo. Tem um serviço por trás disso. Mas, basicamente eu vou estar tentando fazer tudo hoje para postar para vocês aí no YouTube aí, uns 2 dias depois do que você está assistindo agora. Ok? Então já se inscreve no canal, clica no sino para receber notificações sempre que eu publicar um novo vídeo. Esse aqui é o canal JLS Aquarismo para Iniciantes. Eu espero que você tenha curtido realmente e compartilhado com muitas pessoas. Olha, galera, dá uma olhada como que ficou o aquário então agora, olha. Tá um pouquinho turva a água, mas é pouquíssima coisa, olha, os lebistes aqui. Provavelmente eu vou precisar colocar mais uma ou duas fêmeas ali, porque senão o lebiste macho vai começar a estressar demais a fêmea ali. Então agora, vamos pro próximo vídeo, pessoal. Até mais!